fiz o para casa, né? Olhei no seu Instagram antes da gente começar, e você estava falando da importância do seguro pelo fato dele não ser caracterizado como herança, né? Então ele não entra em inventário e tal. Nesse caso, eu utilizo o seguro como o que a gente faz? O pessoal fala assim, se eu morrer, mas se eu morrer é o problema de quem fica, né? Então, como que vocês veem essas objeções, igual você falou lá? Pô, mas eu não estou planejando morrer, né? Não está nos meus planos morrer, não. Como é que vocês lidam com isso? Como é que a gente deve pensar no seguro de vida? Agora sim, falando do caso da morte. Então, essa é uma objeção bem constante até. Muitas pessoas, às vezes, principalmente quando o cliente tem... como que eu posso dizer? Que é um cliente um cliente que tem mais condições financeiras. Quando você vai falar de seguro para esse cliente, às vezes ele vai falar, não preciso disso. Você, por mais que você fale, olha, não vai entrar em inventário, pode ser, você pode usar isso como planejamento sucessório, a pessoa vai te dar 1 milhão de desculpas e falar que não precisa, que tá nem aí, que vai ficar, que o povo que se vire. Eu escuto muito esse tipo de colocação. E aí a gente tem que pegar ali a pessoa na estratégia. Qual que é a estratégia que eu vou usar para tentar conscientizar essa pessoa que mesmo ela tendo um patrimônio relevante, o seguro ainda é importante. Então isso vai depender de cada cliente, de cada perfil. Teve um cliente que eu convenci ele era um cliente que tinha uma condição muito favorável, já tinha construído muito patrimônio, e ele, não gosto nem de falar esse trem não, que dá azar, não sei o quê, e me colocou um tanto de objeção, falou que não ia fazer. Aí eu tive uma conversa com ele e falei assim, olha, pensa então que isso aqui você vai estar comprando mais um patrimônio. É mais um patrimônio que você vai deixar para os seus filhos. Seus filhos, você não vai morrer agora, não precisa se preocupar, isso aqui não vai te trazer nada de azar. Você é um cara, você é empresário, não é possível que você está falando uma bobagem dessa comigo. E eu falei, de forma nenhuma, muito pelo contrário, você vai estar adquirindo mais um patrimônio. E um patrimônio que você vai estar adquirindo pagando barato, né, por mês. Aí, em várias conversas que a gente teve, eu acabei convencendo ele acabou fechando. Mas isso depende muito do cliente. Então, tem cliente que vê ali realmente que você pode falar o que for, que você não vai convencer a pessoa. Ela fala, já coloca vários outros... várias outras objeções então esse cliente eu já deixo ele ali pensando, talvez em outro momento é um cliente para conversar, mas cada um tem uma estratégia diferente para tentar convencer. Muitos usam também, quando se fala de planejamento sucessório, a questão da holding, né? Não, já tem uma holding, já tem uma outra estrutura que cuida disso. Só que muitos não sabem a questão do ITCMD, né? E já aconteceu isso, eu fui atender uma vez um cliente no interior e ele, não, já tá tudo certo, eu tenho uma holding e tudo mais. Eu falei, não, você sabe que você tem que pagar um imposto de transferência e tal, que é o ITCMD. Ele não sabia desse imposto. E como o patrimônio dele era muito alto, ele ia ter que pagar milhões de ITCMD. E aí ele falou assim, nossa, eu não sabia dessa informação. Sim. E o seguro já poderia entrar como planejamento para cobrir o ITCMD. Então entrou, no caso desse cliente, entrou para poder cobrir esse imposto aí. A gente fala que é sem financeiros, né? Então preciso traduzir aí pro pessoal que tá assistindo a gente, né? Toda vez que alguém morre, né? A gente falando de planejamento sucessório, é preciso entender. Toda vez que alguém morre, esses bens dessa pessoa, ela passa a ser de um terceiro, né? Que não é nem uma pessoa física, nem uma pessoa jurídica, é o espólio, né? Então, para transferir esses bens do espólio para os herdeiros, tem todo um processo. Aí inicia-se o processo de inventário. E nessa transmissão, a gente tem que pagar, que é um imposto. Que é o imposto de transmissão de causa-morte e doação. Então, a gente tem que, mesmo se eu for doar ou se eu for herdar, então esse imposto ele é devido, né? E aí a alíquota vai depender de cada estado, né? Hoje, qualquer lugar do Brasil pode ser de 4% a 8%, desde que aprovado na Assembleia.
né? Então o pessoal até fala muito, é uma briga que tem muito grande com o Dória lá em São Paulo, né? Que já por 2 ou 3 vezes tentou aumentar esse imposto para 8%. Então os estados deficitários do jeito que são, eu acho difícil você ter um custo, diminuir o imposto, né? A gente só fala da possibilidade de aumentar o imposto, né? Então por isso que pensar no planejamento, e aí no caso que você está falando de holding, é de um processo que passa a ser empresa, né? Então o que vai ser sucedido são as cotas dessa empresa. Mas as cotas dessa empresa precisa pagar o ITCMD, né? Do mesmo jeito. Então o custo do imposto ele continua existindo, mesmo que o patrimônio esteja disponível para continuar sendo utilizado, que no caso de quando um patrimônio de uma pessoa física, ele vai ficar um pouco travado, né? Você não pode vender, você não pode fazer uma série de coisas sem uma autorização judicial, e é por isso que muitas vezes, sem consenso, né, os processos de inventário duram anos e anos, né?